A paz, irmão, de boa noite. Essa dupla aí é bênção, hein? A gente tem uma amizade muito bonita e faz aniversário no mesmo dia, não é? Irmão gêmeos, quase, né? Que Deus abençoe. Maurício, Francisco. É bom a gente estar aqui, né, irmãos? Eu estava tão ansioso para estar aqui, muito ansioso. E eu queria te chamar para a gente meditar mais um pouquinho nessa série. Hoje eu vou estar ministrando, depois de uns dias aí sem ministrar. Então, nós temos falado sobre o falso evangelho. Bom ver o irmão Jorge aqui, irmão Jorge. Paz. A gente tem falado sobre o falso evangelho, né? Um alerta para nós. E a gente tem trabalhado muito a questão dos religiosos. Porque quando você vai para os evangelhos, você vê que Jesus teve os maiores embates dele, não foi com pecadores, tido como pecadores. Todos somos pecadores, mas é com aquele grupo que era tido como pecadores. Os embates dele não era com a prostituta, não era com aqueles que eram coletores de impostos, que eram tidos como pecadores. O embate de Jesus, as maiores, vamos dizer assim, discussões, não era com essas pessoas, mas era com os religiosos. Então, isso tem que chamar a nossa atenção, porque a gente tem dito aqui o tempo todo que quem está mais próximo desse lugar, hoje, somos nós. Quem está mais próximo de ser religioso, hoje, somos nós. Porque nós cantamos louvores, nós ofertamos, dizimamos, nós frequentamos a igreja, então nós corremos o risco de nos tornarmos essas pessoas. Como nós fazemos isso? Como a gente luta contra isso? Meditando na palavra, vendo o que eles fizeram, como que eles erraram, qual foi a atitude deles, para que a gente venha jamais ir por esse caminho. Por isso nós estamos falando sobre esse falso evangelho. Então, hoje, vamos estar abrindo a Bíblia lá em Gálatas, capítulo 2. Gálatas é um livro que exatamente faz isso. Ele é um livro onde Paulo vai combater os chamados judaizantes. Então, antes da gente ler Gálatas capítulo 2, é preciso a gente entender isso, algumas coisas. Como nós estamos falando contra os religiosos, quando a gente fala religiosidade, é uma postura que a gente não quer, embora é uma palavra muito parecida com a nossa realidade. Então, poxa, fulano é religioso. Quando você ouve isso tem uma ideia boa, porque fulano é religioso. Ele faz orações, ele faz reza, ele é uma pessoa religiosa. Mas tem uma conotação também, essa coisa da religiosidade, dessa coisa da hipocrisia, daquilo que você se veste, que você fala, que você parece, mas você não é. Então, é exatamente essa postura perigosa de ser uma coisa mais externa do que interna que a gente tem combatido. Então, a primeira coisa aqui é que Gálatas, o livro de Gálatas, é Paulo olhando para a igreja e dizendo assim, olha, não precisa nada além de Cristo. Porque é a transição do judaísmo para, eu não gosto de usar a expressão cristianismo, que é complexo, mas vamos lá, é a saída do judaísmo para o cristianismo, ou do judaísmo para o evangelho de Cristo. Quando isso acontece, a grande dúvida era a seguinte, vamos lá, eu sou judeu, ouvi Jesus, vi tudo que ele fez e me converti. O que eu trago do judaísmo agora para o evangelho? O que eu trago? Eu sou gentil, eu não sou judeu, me converti, criei em Jesus. O que eu faço? Como que eu vou viver? Então, havia uma pressão dos religiosos judeus convertidos, entre aspas, essa conversão a gente não sabe, a gente vai ver que eles são chamados de falsos irmãos. Havia uma pressão para que aquelas pessoas que se converteram, que não eram judeus, tinham que continuar observando a lei, tinha que guardar o sábado, tinha que circuncidar. Porventura, é preciso falar o que é circuncisão. Eu trouxe aqui, era um antigo ritual judeu que envolve a remoção do prepúcio dos meninos,
Ao 8º dia, a criança é levada para fazer a circuncisão. É uma marca, né, que tinha. O que isso simbolizava? Uma aliança especial de Deus e o povo de Israel. Então, é uma aliança que Deus fez, começou com Abraão e foi determinado, foi colocado como mandamento que toda criança, menino, ao 8º dia, tinha que ser circuncidado. Então, agora, uma vez que Jesus vem, a grande questão é, o judeu precisa continuar praticando isso? O não-judeu precisa continuar praticando isso? E aí Jesus vem para dizer que pelo meio da lei ninguém será salvo. A salvação não é por mérito humano, não é por observância de lei. A salvação é pela graça. Então, a grande questão de Gálatas é essa, é Paulo dizendo, olha, não tente colocar nada além de Cristo. Não tente colocar nenhum tipo de imposição que não seja Cristo. Cristo é suficiente. Então, diante disso, vamos ler Gálatas capítulo 2, a partir do versículo 3. Senão você não poderia não entender. Diz assim, Gálatas 2, 3, NVI. Mas nem mesmo Tito é uma pessoa, o que é Tito? Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Amém? Primeiro, eu queria dizer que essa passagem aqui, ela foi muito útil na minha vida. Durante um tempo da minha vida, essa passagem era o que mais vinha na minha mente. Eu sofri uma pressão muito grande de todos os lados. Não só pressão espiritual, mas pressão real, de você chegar, você está na igreja, e chegar 5, 6 pastores, com mais um grupo de pessoas, para conversar comigo. Aí você, não, vamos conversar ali rapidinho, vamos lá no gabinete, no seu gabinete. Aí fui lá com eles estavam lá, aquele grupo comigo, e ainda para completar, chegou a esposa de um, e ainda pediu para participar da reunião. Já não estava bom, já não bastasse aquele grupo de pessoas tentando me convencer de alguma coisa, chegou mais a esposa de um para sentar ali e conversar comigo. Estavam de todos os lados me pressionando para que eu aderisse uma ideia, para que eu abrisse mão do que eu cria, do que eu acreditava, ser o Evangelho de Jesus Cristo, e abraçasse uma ideia diferente. E em todo o tempo, diante deles, esse texto de Paulo aos Gálatas me vinha à memória. Quando ele diz assim, não nos submetemos a eles, versículo 5, não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Isso vinha à minha mente. Então, primeira coisa, vamos analisar o texto lá. A gente vai ficar no texto aí. Quando nós lemos aí, mas nem Tito, isso tem, esse mais aí tem um sentido. Por quê? Se você ler isso, mas nem Tito, eu peguei do versículo 3. Se você pegar lá do versículo 1, continua ainda tendo necessidade da gente entrar no contexto. Você mesmo lendo o versículo 1, chegando até o 3, esse mais nem Tito precisa ser explicado. Então, tem algo por trás desse mais nem Tito. E o que era? O que eu falei, o contexto de Gálatas. Paulo está no capítulo 1 falando disso. Falando dessa admiração dele, da igreja ter abandonado o evangelho para um outro evangelho, que até na tradução original vai dizer que esse outro evangelho não é que seja o evangelho possível. Na verdade, não é evangelho. Então, Paulo está olhando para a igreja e dizendo assim, ei, eu estou admirado que vocês deixaram o evangelho que eu preguei, que eu ensinei para vocês, e vocês estão partindo para um outro evangelho. Vamos ler isso, é interessante a gente ler. Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao 10.
Olha ele falando, para a gente entender por que ele está dizendo, mas nem Tito. Por que ele está dizendo mas nem Tito? Por causa do contexto. Lá, Gálatas 1:6. Admiro-me. Gente, isso aqui esse admiro aqui é assim, tem texto que fala perplexo. Eu estou assustado, eu estou sem acreditar. Ele estava assim, eu estou admirado de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. É uma surpresa assim, gente, vocês não tiveram nenhuma resistência. Chegou alguém, contou uma outra história, e é isso que estava acontecendo, tinha um grupo chegando, persuadindo a igreja, e eles simplesmente abandonaram o que aprenderam e já estavam acreditando. Eu lembro, quando eu estava fazendo seminário, eu fazia lá no CEI de Alcântara, Centro Evangelístico de Alcântara. E um período lá, isso era algo que eu vou comentar aqui, porque era algo que o professor, e era o pastor da igreja também, um dos professores e pastor, ele comentou lá para a gente, que chegou um grupo na igreja e começou a falar, recebeu um convite de um curso, de uma palestra, alguma coisa, de um grupo que eram de judeus convertidos. E um grupo da igreja pegou umas 4 pessoas e foi participar desse curso lá. E nesse curso, entre tantas coisas que foram ditas, foi dito que o pão da ceia que a gente come está errado, porque o pão da ceia que a gente come tem fermento. Que o vinho, o suco de uva que a gente toma está errado, porque não pode ser esse suco assim. Ele tem que vir de tal lugar, tem que ser processado de tal forma. E começaram a falar lá, e aquelas pessoas saíram de lá meio que mexidas. E foram até o pastor da igreja, e falou, pastor, nós estivemos num curso e tal, nós ouvimos isso, e olha, nós achamos que realmente é necessário a gente mudar a maneira da gente cear, esse pão não pode ser esse pão, e não sei o quê. Gente, uma coisa assim, tão insignificante de certa forma, mas, gente, aquilo ali rendeu uma divisão, saiu umas 20 pessoas com aquele grupo. Foram embora, a igreja era enorme, então, mas saiu um grupo por conta disso. Então, é exatamente isso. Nós estamos aqui, nós estamos sendo alimentados, nós temos equilíbrio, nós temos palavra, nós temos, estamos juntos, caminhando. E daqui a pouco chega alguém, cria uma história nova, aí Paulo, eu estou perplexo com vocês. Vocês estão abandonando o que vocês aprenderam para outro evangelho. Aí, versículo 7, ele explica esse outro aí, ó. Versículo 7, Gálatas 1:7, que na realidade não é o evangelho, tá? Não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando. Isso aqui me chamou a atenção. Perturbando. Isso é muito sério, gente. Há muita perturbação no meio das igrejas, no meio religioso, muita perturbação, muita coisa sendo dita em nome de Deus que não tem nada de Deus nem de Bíblia. Perturbação, é exatamente isso. São pessoas que estão perturbando, querendo o quê? Perverter o Evangelho de Cristo. Entendam isso. Sempre haverá uma tentativa de perturbar e de perverter. Sempre haverá isso. Sempre vai surgir, ainda mais que agora com a internet, sempre vai surgir pessoas querendo perturbar e querendo perverter. Aí, versículo 8, porque nós podemos pensar que experiências pessoais, que visões, ou que alguma experiência transcendental pode nos fazer abrir mão do que a gente crê. Porque afinal de contas, eu toquei, eu vi uma visão, eu vi algo, eu vi um anjo. Aí ele vai deixar claro aí, ó. Mas ainda que nós, e é legal que ele se inclui, ele mesmo, Paulo, ainda que nós, ainda que eu, pastor Davi, ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Arrepio, visão, experiências pessoais não podem ser tidas como sem ser questionada. Você precisa questionar. Eu lembro que minha mãe tinha uma experiência de ter e de ver e de tocar e de conversar com a mãe dela morta. Antes dela, lá atrás, antes de se converter.
ela conversava com a mãe dela, ela tocava na mãe dela, a mãe dela fazia carinho no cabelo dela. E minha mãe, ela perdeu a mãe dela muito novinha, sofreu muito com meu avô. Meu avô deixava ela na rua, minha mãe sofreu muito, história difícil. E aí ela tinha essa relação, com essa experiência muito boa, porque ela podia agora, uma vez, ter experiência com a própria mãe dela. Segundo a mente dela, ela conversava, a mãe dela conversava, fazia carinho, e ela, meu Deus, eu tenho agora, posso falar com minha mãe. E aí minha mãe se converte. E aí minha mãe se converte, e como uma boa semana, onde ela ia? Escola bíblica. E ela ia, e depois, se Sueli conseguir no final, a gente vai botar um vídeo aqui, que quem vai convidar você para a escola bíblica vai ser um ator da Globo, um ex-ator da Globo. Talvez ele te convença a estar aqui domingo de manhã. Talvez ele te convença pelo que ele diz. Se você for alguém que tiver assim, coisas, você vai, agora eu vou querer ir, porque olha o que ele falou. Mas beleza. Então, minha mãe ia para a escola, e minha mãe começou a ouvir a palavra. Minha mãe, opa, tem alguma coisa errada. O pastor falou que aos mortos é ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, quem está falando comigo? Não, mas é minha mãe que fala comigo. Aí ela foi chamar o pastor, olha só, o senhor falou que os mortos não falam, que no seu... Eu falo com minha mãe, pastor, é minha irmã. E olha a sabedoria do pastor. Minha irmã? Tá, minha irmã. Olha só, você vai fazer o seguinte. Quando você tiver essa experiência, você vai falar assim, em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus eu te repreendo. Porque se for sua mãe, não vai sair, vai ficar. Sua mãe era uma pessoa boa, não é? Então, faz só essa experiência. Agora, se não for, você vai ver. E foi o que aconteceu. Quando foi ter aquela experiência, ela falou, em nome de Jesus, sai. Sumiu. Aí, a partir daí, ela começou a entender, que aos mortos é destinado a morrer só uma vez. Não há comunicação, não é possível. Isso é algo espiritual, algo que tem que ser tratado, repreendido. E aí minha mãe passou a entender isso, ou seja, é exatamente isso. Mesmo que um anjo, mesmo que um arrepio, mesmo que uma emoção venha, mesmo que seja alguém com uma boa oratória, mesmo que adivinhe coisas a meu respeito, mesmo que diga o meu CPF, mesmo que conte algo que ninguém sabia, mesmo que tudo pareça verdadeiro, eu preciso confrontar. Eu não posso achar que experiências são tidas como algo verdadeiro e genuíno. Eu preciso submeter às Escrituras. E é isso que ele falou. E, gente, olha que coisa incrível. É algo tão sério que ele repete. Ele repete, olha aí, versículo 9. Ele repete, como já dissemos, agora repito. Ele quer enfatizar. Igreja, cuidado. Ele quer enfatizar. Agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja anátema ou amaldiçoado. Versículo 10, para a gente fechar essa parte. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Como alguns falaram, não, faz um teste. Ei, confia na minha palavra. Por mim, pastor. Meu amigo, por mim. Aceita. Você vai ver como isso vai ser bom para você, vai ser bom para o teu ministério. Aceita. Você não vai ter trabalho com ovelha. Você não vai precisar ficar se preocupando. Você não vai nem ter contato com a ovelha direto. Você é o seu líder de célula que vai resolver tudo para você. Você vai tratar com os seus 12. Olha, você vai se dar bem. Ei, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, tem coisas que doem. Tem decisões que a gente toma que às vezes a gente fica conversando, a gente está falando quantos, ela descobriu hoje que a gente está 31 anos de namoro, 31 anos de namoro. Ela contou, que a gente começou a namorar, mas a gente não tinha uma data de namoro. A gente namorou, a gente ficou, não era ficar na época. Mariana, fecha o ouvido aí. A gente deu um beijinho, aí achou que não ia dar em nada, né? Deu um beijo, aí ficou, depois passou uns dias e a gente se encontrou de novo, aí deu mais um beijo, aí só sei que depois
A gente estava namorando, sério. Aí ela ficou tentando calcular a data e ela chegou a essa data. Então, 31 anos, né? Então, e por que eu estava falando isso agora? Agora ferrou. Decisões difíceis. Mas o que isso tem a ver com tudo? Mas vamos voltar, deixa para lá, gente. Esquece isso. Ah, tá. A gente estava conversando sobre decisões difíceis. Essa coisa da faculdade, por exemplo. Você passa na faculdade federal. E você olhar e falar assim, caramba, cara, isso ia me dar uma posição, financeiramente falando, eu estaria numa condição muito boa. Sabe o que é uma pessoa se formar na UF como psicólogo? O que isso significa para o mercado? Vamos falar de mercado. E tendo uma posição que eu tenho, sendo conhecido, alguém, poxa, tem um pastor, se formou na UF, e não sei o quê. Mas, tente imaginar, eu botando um consultório. Aí a gente fica falando, caramba, poxa, o plano de saúde aumentou, que está complicado. Aí, às vezes eu vou lá para Araruama, para a casa de Fernanda, fico lá, poxa, eu queria ter uma casinha em Araruama. Né? Poxa, a gente fica sonhando coisas que você vê que você não vai poder, talvez, viver por conta de você ter sido servo de Cristo. Você queria algo, você desejava algo, e não tem problema em querer, mas é preciso submeter a tua vontade à vontade de Deus. Hoje encontrei um rapaz que falou assim, eu pedi demissão no meu trabalho, porque aquilo estava me deixando doente. E eu orei a Deus, Deus falou assim, meu filho, e ele tomou a decisão. Ninguém entendeu, mas é preciso respeitar isso, gente. Tem horas que você vai tomar a decisão que ninguém vai concordar com você, mas você está sendo servo de Cristo. Você não está sendo servo das pessoas, nem servo das suas vontades. E às vezes vamos pagar um preço por conta dessas decisões. Vamos ser criticados, vamos ser várias coisas. Mas se você está certo de que aquilo é vontade de Deus, que você está debaixo da vontade de Deus, meu irmão, fique em paz. Porque mesmo que você não alcance algumas coisas, pelo menos você está no melhor lugar, que é dentro do centro da vontade de Deus. Tem tanta gente que conquista tantas coisas e estão tão distantes. O que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? É preciso a gente sempre ensinar isso para os nossos filhos. Estudem, lutem, queiram crescer, mas submetam-se a Deus. Vocês podem passar lutas, mas se vocês estiverem submetidos a Deus, é diferente. Porque se só pensar em dinheiro, conquista, sem Deus, não adianta nada. Então é isso que ele está dizendo. Eu não estou para agradar a homens. Senão não seria servo de Cristo. Mas voltando lá, então já entendemos por que ele diz mais nem Tito. Por que ele diz mais nem Tito? Porque tem um grupo nos pressionando para que a gente venha circuncidar todo mundo. Que a gente marque todo mundo. Então, mas nem Tito, que estava comigo na viagem, foi obrigado a circuncidar, apesar de ser grego. O que ele está dizendo aí? Que Tito, ele era grego. Tito não era judeu. Então, Tito não tinha obrigação de circuncidar. Porque uma questão é alguém que é judeu e se converteu. Culturalmente, ele pode, sabe uma coisa? Eu vou seguir minha cultura judaica. Eu vou usar kippá, eu vou circuncidar meu filho. Beleza. Mas até para o judeu, não no sentido de salvação, tá? A salvação é restrita a crer em Jesus. Não é circuncisão, não é guardar sábado, não é nada disso. A salvação, seja para o judeu ou não judeu, no Evangelho se baseia em crer em Cristo Jesus somente. Mas culturalmente, você pode seguir. Paulo, ele circuncidou Timóteo. Ele ia pregar numa região, nas sinagogas, tinham muitos judeus. Ele olhou Timóteo, ele era um misto. A mãe era judia e o pai era grego. Então, Timóteo, ele era alguém meio que misto, né? Então, Paulo olhou, eu quero levar Timóteo comigo. Se eu não circuncidar Timóteo,
ele vai ter dificuldade para entrar na sinagoga, porque culturalmente há essa questão. Então ele olhou, Timóteo, circuncida. Não no sentido de religioso, sentido cultural. Vamos submeter para que a gente não tenha impedimento algum. Porque, no caso, ele tinha uma mãe judia. Então, o judeu aceitava que alguém que era misto se convertesse ao judaísmo e fizesse a circuncidão. Não tinha problema nenhum. Então, Paulo, nesse episódio, ele cedeu. Mas no episódio aqui de Tito, ele não, porque Tito era gentil. Ou seja, não. Nesse caso aqui, eu não vou ceder. Eu não vou ceder. Ele diz, mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar. Apesar de ele ser grego, ele é grego, ele não é judeu. Ele é gentil. Versículo 4. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à servidão. Então, mas nem mesmo Tito foi obrigado a circuncidar, porque ele era grego. E agora ele explica o que estava acontecendo, que aquela questão, aquela pressão para que Tito fosse marcado, circuncidado, foi levantada por alguns falsos irmãos. Então, uma coisa aqui, às vezes tem questões que alguém não, são nossos irmãos. Não estou falando sobre intolerância religiosa, estou falando isso. A gente tem que respeitar todo mundo, a crença das pessoas, a escolha da pessoa, o ateísmo de alguém, o agnosticismo de alguém que não crê. Você tem que respeitar e eu tenho que respeitar. Não há problema nisso. Mas no sentido do evangelho, ele não deixa margem para dúvida. Colocar, acrescentar qualquer coisa, qualquer ato além de Cristo, não é ser crente, não é ser irmão, é falso irmão. Ele diz, são falsos irmãos. O que eles fizeram? Se filtraram em nosso meio, para o quê? Pode deixar o texto aí. Para o quê? Para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus. Então, aqueles falsos irmãos se infiltraram ali, olharam a igreja livre, sem ser legalista, sem precisar ficar preocupada. Hoje é sábado. Será que circuncidou ou não circuncidou? Preocupada com aquilo. Não. O que eu como? O que eu não como? Não pode tocar, não pode fazer, não pode. E aí aqueles irmãos não encontram uma igreja livre, uma igreja que crê em Cristo, uma igreja que não fica com paranoia religiosa, uma igreja que sabe, que celebra com alegria. E aí eles olharam, espionaram aquela liberdade que eles tinham em Cristo Jesus. E queriam que nos reduzir à escravidão. Gente, olha que coisa. Eles estavam querendo reduzi-los à escravidão. Que nós tenhamos essa atenção. Toda hora vai vir alguém tentando nos reduzir à servidão, talvez até nós mesmos. Na forma de olhar as coisas, na forma de lidar com uma situação que esteja acontecendo. Aí você vê o Francisco subir, ministrar o louvor. A sua esposa está passando por esse processo de saúde, você não vê um peso, você não vê assim, que o diabo foi lá em casa, que o diabo, sabe, você não vê uma fala louca, você vê alguém que entende que a sua família é do Senhor, que eles servem ao Senhor, e que tem coisas que são naturais da vida, são coisas de uma série de situações. E que ainda que Deus esteja, alguma coisa Deus queira ensinar, nós estamos abertos a aprender. Mas não é uma paranoia, não é uma imposição, não é alguém vir, tem algum pecado nisso aí, tem um pecado na sua casa, tem uma coisa enterrada lá na sua casa, que não sei o que alguém fez, começa a criar uma série de coisas, de peso, quando nós devemos saber quem nós somos livres em Cristo. Eu sei quem é o meu Cristo, eu sei quem é a minha casa, eu sei quem é a minha família. Não somos perfeitos, mas nós já entendemos que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Eu não preciso temer se alguém disse, eu vi alguma coisa com você. Você viu alguma visão comigo? Amém, pode falar. Mas eu não preciso me estremecer, eu não preciso perder o rumo. Ai, meu Deus, que falou, eu sei quem eu sou. Você sabe quem você é, irmãos.
Eu não preciso ir atrás de quem vai falar, vou lá, que aquela irmã fala. Ih, irmãos, eu tenho a palavra, eu tenho joelhos, eu tenho um quarto para orar, eu tenho Deus, acabou. Nós temos livre acesso, como foi pregado no domingo. Fica criando uma dependência, um medo, e pessoas ficam manipulando outras com esse medo, com essa imposição. E nós sabemos o que é isso, que nós perdemos 4 no acidente. E entre tantas pessoas, nós ouvimos absurdos, sim. Graças a Deus não foi muitos. Mas tinham muitos absurdos que nós ouvíamos. E nós só permanecemos de pé porque nós já tínhamos compreendido o verdadeiro evangelho. Quando você entende o evangelho, você entende que Deus está com você, mas você não está imune. Que Ele pode te livrar, como Ele pode não te livrar, mas independente do que aconteça, você é do Senhor. Morrendo ou vivendo, somos do Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que as vacas sejam arrebatadas, todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Irmãos, o maior presente está na salvação. Nós desejamos a cura, nós desejamos o livramento, nós oramos por isso, buscamos isso, mas independente do final do que acontecer, Ele continua sendo o melhor que nós temos. Quem entendeu isso está livre de manipulações, porque o golpe só é dado quando a pessoa tem ganância. A maioria dos golpes, eles trabalham na ganância do ser humano. E quando a gente tem essa ganância por querer ouvir, por querer alguma coisa, as pessoas vão se aproveitar. Mas quando você é bem resolvido com o teu Deus, quando você sabe quem é o teu Deus, a pessoa pode até falar, olha, eu vi uma coisa, eu quero te entregar uma profecia. Pode entregar, fica à vontade. Vai entregar. Você vai orar e você vai avaliar. Mas você não vai ficar desesperado, porque você sabe quem é o teu Deus. Então, eles querem reduzir-nos a escravidão. Mateus 23, 4. Olha a prática deles. Mateus 23, 4. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Eles colocam, eles pressionam, mas eles mesmos não têm compromisso nenhum com aquilo. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Olha, irmãos, eu estou com muito desejo de cada vez mais a gente ter esse ambiente aqui. Um ambiente leve, um ambiente respeitador, um ambiente que ensine você a ser livre, a buscar, a conhecer, a ter relacionamento com o Senhor, sem nenhum tipo de imposição, interferência humana. É um auxílio, nós nos ajudamos, mas nós não nos impomos. É isso. Gálatas capítulo 5, versículo 1 ao 4. Olha o que diz aí. Olha que nós não podemos esquecer disso nunca. Gálatas 5, 1, 4. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Eles estão nos espionando, querendo nos aprisionar? Lembre-se, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes. Irmãos, isso é conquistado com firmeza. Porque o problema não é só de fora, não. O problema somos nós mesmos, que a gente mesmo quer ser religioso. A gente mesmo quer botar peso, até sobre nossos filhos. Tem que ser algo leve. Leve no sentido de que não é menos temor, não. É com temor, não é banalizando quem Deus é, não. É se entendendo quem Deus é, mas não pode ser de outra forma. Ou seja, ele vai dizer aqui, permaneçam firmes, não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Eles tinham saído de um jugo, vai entrar em outro jugo. Saímos do mundo, saímos daquela situação. Meu pai era viciado em cigarro, pegando binga de cigarro no chão, bebia, agora está livre, e agora vai voltar outro jugo, agora religioso. Não pode sorrir, seu Pedro. Não pode, seu Pedro. Seu Pedro não pode. Seu Pedro, isso o quê? Seu Pedro. Não pode puxar sua esposa para dançar. Meu pai começa a dançar com minha mãe, os forró, lá em casa. Seu Pedro, isso aí está estranho. Que isso? Tem que ser gospel. Tem que ser gospel. Alguém dizia, já pensou Jesus ver você cantando essas músicas? Jesus ia querer estar perto de você? Eu falei, Jesus ia querer estar perto de mim cantando Sabor de Mel, né? Jesus ia ficar todo feliz eu cantando Sabor de Mel. Quem me viu passar pela prova e não me ajudou, quando me vê na bênção, vai se arrepender. Aí Jesus, pô, meu filho, que coisa linda. Exatamente o que eu ensinei, vingança. O pessoal acha que o carimbo é que é importante. O carimbo tem que ser gospel.
Rapaz, tem tanta música melhor do que música agora. Hoje eu escutei uma música, falei assim, rapaz, eu falei para ele, isso é um louvor. É claro que tem a questão litúrgica. Na igreja é litúrgica. Aí tem louvores para a Santa Ceia, tem louvores para o culto. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Mas no dia a dia, cabe a você ter essa relação livre de entender o que é bom, o que não é bom, o que pode se ouvir, o que não pode se ouvir. Ou seja, a gente saiu de uma prisão, de uma escravidão, vamos viver outra. Agora que nós temos que ser livres, é igual o passarinho de Paulo. Paulo tem um passarinho bonitão. Aí Paulo, diácono, começou a amadurecer e falou assim, eu não estou me sentindo bem com esse passarinho na gaiola aí. Isso aí tem que sair, eu não quero mais não. Aí Paulo abre a gaiola, vai embora, meu filho, vai embora. O passarinho dá uma volta e volta. Paulo fecha a gaiola para ele não entrar, ele bate, se deixa na gaiola, quer entrar. Não tem jeito, acostumou, fica preso. Agora, uma vez, livres da gaiola, irmãos, vamos voltar. Não, evangelho é liberdade, ele está dizendo aqui. Não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, caso se deixem levar, ludibriar por alguma questão dessa, de não faz, não toca, não pode, qualquer coisa dessa, Cristo de nada lhe servirá. Quando você abraça uma ideia além de Cristo, Cristo deixa de ter valor, embora ele tenha todo o valor do mundo. Por quê? Porque você acrescentou aonde não tem necessidade de acrescentar. Ele é suficiente. Cristo nos basta, irmãos. Cristo nos basta. Cristo nos basta. Cristo, se você se deixar circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Ah, é? Vai, então cumpre toda a lei. Vocês sempre viram que vocês não conseguiam. Cristo veio para isso, para cumprir no nosso lugar. Agora vocês querem, então cumpra tudo, mesmo sendo impossível. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. É cair da graça, irmãos. É aquilo que João Alexandre falou na sua música, uma música que vale a pena você ouvir se você não ouviu ainda. Eu nunca vi uma mente daquela para escrever música. Ele faz uma crítica pesada a um movimento evangélico. E num dos momentos ele diz, reconstruindo o que Jesus derrubou. Recosturando o véu que a cruz já rasgou. Ressuscitando a lei, pisando na graça e negociando com Deus. Tem gente que está recosturando o véu. Vamos lá para a gente terminar? Hoje tem Flamengo ainda. Orem pela gente. Amém, Derclei? Vai orar, Derclei? Versículo 5. Não nos submetemos a ele nem por um instante. Eu acho legal uma versão, nem por uma hora. Não nos submetemos nem por uma hora. Queriam pressionar, tem que circuncidar Tito. Não nos submetemos a ele nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. É isso, o primeiro destaque, não nos submetemos a ele nem por um instante. Nem por um instante. Tem coisa que não tem conversa. E às vezes, eu já vi situações que pareciam bobas. Mas pela postura, vou dar um exemplo aqui, até engraçado. Rapaz, quando a gente viu o chofar pela primeira vez, começou na moda do chofar. Teve várias modas no Brasil. Aí foi chofar. Rapaz, o cara aí tinha um culto lá, rolando, Santa Ceia, e não vai poder ter a ceia agora não, porque esqueceram o chofar. Pronto. Está errado. Acabou. Irmãos, você hoje, você está saindo de casa, você está num país em guerra, você está num país comunista, você está num país que você não pode ter Bíblia, você vai sair só com o seu corpo. Você vai entrar dentro de um buraco, de uma salinha escondida, porque é proibido cultuar.
você não tem nem Bíblia. O que você tem, às vezes, é uma folha da Bíblia. Ou o que você tem não é nem a folha da Bíblia. É um versículo na tua mente. Um tem um versículo na mente, outro tem um versículo na mente, e às vezes não pode nem recitar alto. É só gemendo, é só orando, um olhando para o outro, chorando, cantando louvores na mente, por causa da pressão. Mas Jesus está presente. Eu não preciso de figa, eu não preciso de rosa ungida, eu não preciso de sal, eu não preciso de nada. Eu só preciso buscar o Senhor. Meu irmão, nós temos liberdade de trazer a Bíblia, amém. Eu trago a Bíblia porque nós somos um país livre, mas além disso, eu não preciso. O Evangelho é livre, é direto, não precisa de um mecanismo de portal mágico. O nosso portal é Cristo. Isso precisa entender para que ninguém te manipule. Livre. E é isso. E aí, quando eu vi essa postura com um simples instrumento judaico, eu entendia que tinha alguma coisa errada. Porque a postura era estranha. Márcio Caris tocou a guitarra aqui, tocou simplesmente. Agora, se Márcio Caris chegou, guitarra querida do meu coração, vou acender uma vela para você. Guitarra, aí eu já vou olhar diferente. Se entrar alguém com a guitarra e todo mundo aplaudir a guitarra, tem alguma coisa errada. Se entrar com uma arca da aliança, como eu vi num lugar aí no Brasil, alugaram o corpo do bombeiro, botaram uma arca da aliança e todo mundo aplaudindo a arca da aliança, tem alguma coisa errada. Por mais parecendo que seja simples, por mais que pareça ser uma coisa qualquer, tem alguma coisa errada. Casamento tem que ser com a tulipa, sei lá o que é, botar aquilo ali, porque só pode, é como nome? Talite. Tem que ser com talite. Está errado. Se esqueceu e aconteceu, o casamento aconteceu, beleza. Está tranquilo, é só uma questão de moda. Foi beleza, eu acho mau gosto. Não sou judeu, mas beleza. Mas se aquilo for prescindível, se aquilo for o meio, se aquilo. É tudo que a gente fala de tudo que eles que fazem, que colocam como meio. Tem que nada, irmãos. Nós temos que botar isso aqui no meio da nossa igreja. Não tem nada, você tem que crer em Jesus. Só simplesmente isso. Tudo que você for fazer aqui tem que ser de forma voluntária, tem que ser de forma natural, tranquila, porque não existe colocar nenhum impedimento para ninguém, a não ser o que o Senhor nos colocou como meio de declaração pública da fé, que é a Santa Ceia, que é o batismo, que é a ordenança. O resto, irmãos, e ainda isso não é um meio de salvação. É uma consequência do que já aconteceu. Está entendendo? Então não pode, eu não posso. E por isso que ele falou, não. Eu botei o pé e não vou circuncidar, não circuncido Tito, não. Por quê? Não vou. Eu não vou ceder nem por um momento, nem por uma hora, nem por um instante. Não vou. Romanos 10:4, já estamos terminando. Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo que crê. Para a justificação de quê? Todo que crê, o fim da lei. Moisés descreve dessa forma a justiça que vem da lei. Moisés, o homem que fizer essas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz, o novo tempo que a gente vive, o que diz? Não diga em seu coração, quem subirá ao céu? Eu lembrei do meu pai isso aqui. Isso aqui me lembrou o senhor, quando estava estudando, eu lembrei do senhor. Alguém diz, quem subirá ao céu? Isto é, para fazer Cristo descer. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer subir Cristo dentre os mortos. Mas o que ela diz? Irmãos, a palavra está perto de você, está em sua boca, em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Irmãos, meu pai falava, o evangelho é simples, é acessível, não é pagar alguma coisa para ir para algum lugar, não é fazer uma inscrição, não, o evangelho é simples, irmão.
Compramos a piscina para facilitar, não precisa ir para o sítio para batizar. Tem um curso para a gente ensinar, para a pessoa saber o que está fazendo. Nós temos esse cuidado, mas é acessível. Você crê. O que pode, o que me impede de ser batizado? O eunuco falou, se você crê, então vamos batizar você agora. Ela está aí. Versículo 9, do Romanos 10, 9, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Não tem mais, é isso aqui. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Meu pai ficava rouco de falar, gente, que confusão é essa? Que burocracia. Gente, que é isso? Meu filho, que confusão, filho. Que coisa é essa, filho? O evangelho é simples. Eu entrei na igreja, Assembleia de Deus da Ilha da Conceição, meu filho. Eu estava lá, a igreja toda pequenininha, simples, tinha mais barata do que gente na cantina. Era uma igreja ali, eu entrei ali, meu filho, eu ouvi algo tremendo e eu entreguei minha vida para o Senhor. E a partir daquele momento eu não fui a mesma pessoa. Acabou, não tem complicação, irmãos. Está na boca, está na palavra, está perto, está dentro, está próximo de nós. Não permita que ninguém burocratize a tua relação com Deus. Quando alguém te dizer, não, orar tem que ser não sei o quê, tem que ser tal hora, tem que ser de roupa. Ei, não deixe que ninguém burocratize a sua relação com Deus. Você tem livre acesso a Ele. Por quê? Terminando, e vamos fechar com isso aqui. Por que Ele não cedeu, irmãos? Por que Ele não abriu mão? Por que Ele ficou firme? Para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. É algo inofensivo, não é? Uma vez que você diz, tudo bem, aquilo passa a ser um meio, aquilo passa a ser uma regra, aquilo passa a ser uma doutrina, aquilo passa a ser um costume. Isso vai se perpetuando. Tem coisas que a gente não pode abrir mão. Se Paulo abre mão, até hoje a gente estava circuncidando um ao outro aí. Até hoje a gente estava observando isso tudo. Ele falou assim, eu não abri mão para que a verdade permanecesse em vocês. Eu lembro que alguém falou assim, poxa, minha irmã Rosemary está assistindo a gente. Mano, é o seguinte, estamos sofrendo já esse tempo todo. Vai lá, participa. Participa porque você é do Senhor. Chega lá, participa e você vai ver com seus próprios olhos como que é. E acaba essa discussão, você vai avaliar e acabou. Eu pensei, falei assim, não. Tem horas e coisas que são tão sérias, porque você está olhando nos olhos da pessoa e você está vendo que elas estão colocando como meio, que isso não pode ser banalizado, você tem que ficar firme. Só há uma condição necessária para o homem, que é crer no Senhor Jesus. Até quando a gente for evangelizar alguém, a gente não vai apresentar a igreja, a gente não vai apresentar métodos, a gente não vai apresentar coisas, nós vamos apresentar Jesus. E se ela realmente entendeu, ela vai buscar um cantinho para congregar, um lugar para estar com os irmãos. Não será a nossa tentativa de persuasão. É bom receber pessoas, é bom evangelizar, é bom, isso faz parte. Mas que seja por um único meio, a ação do Senhor Jesus na vida dessas pessoas. Paulo não cedeu, não negociou, para que a essência do Evangelho não fosse comprometida. Você pode ficar em pé para a gente orar? Senhor, nós oramos a Ti e Te pedimos misericórdia, porque é tudo tão naturalizado no meio hoje evangélico que a gente passa a não ter o alerta necessário para algumas coisas. Porque a gente ouve tanto e com uma forma tão natural que aquilo não parece ser perigoso, não parece ser herético. Por isso, Senhor, nos dá um ouvido apurado para ouvir.
nos dá sensibilidade, nos dá uma relação real e verdadeira, porque o melhor antídoto contra isso é não sermos religiosos, é sermos filhos verdadeiros do Senhor, uma relação verdadeira, íntegra. Mesmo errando, nos levantando, confessando, deixando e alcançando misericórdia. Ô Senhor, não tem nada mais maravilhoso do que o Evangelho. Porque tudo nesse mundo aqui é troca, é interesse, é o quanto você tem, o quanto você pode dar. E o Evangelho não nos quer nada. O Evangelho não nos exige nada, somente crer. Somente crer, se entregar, se derramar. Abrir mão do nosso eu e dizer que a partir de agora o Senhor é Deus da nossa vida. Pai, guarda-nos do futuro. Guarda-nos de tantas coisas, tantas loucuras, Senhor. Guarda a tua igreja, Senhor. Traz uma paixão da tua igreja pela palavra. Que não sejamos falando só de boca, mas que sejamos de atitudes. Pai, eu quero mudar minha relação com a Bíblia. Ter mais diligência, mais amor, como no início. Eu quero voltar a chorar lendo a tua palavra. Eu quero voltar, Senhor, a me emocionar. Eu quero voltar a marcar a Bíblia. Eu quero voltar a fazer anotações. Eu quero ficar atento à tua palavra quando tiver alguém pregando, ensinando, ministrando. Pai, nós queremos ter uma relação verdadeira e real contigo na nossa casa também, no nosso dia a dia. Tira todas as amarras que tentaram nos colocar. Tira todos os medos que tentaram nos impor. Que a religião tentou nos impor. Que líderes tentaram nos impor. Pai, que nós não venhamos a estar no jugo de servidão novamente. Nós somos livres. Essa liberdade não é para libertinagem. Não é para viver uma vida qualquer. Não. Mas é muito pelo contrário. É uma vida que vale a pena. É uma vida de gratidão, de amor ao Senhor e ao Evangelho, porque nós fomos recebidos gratuitamente. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor. Guarda-nos da hipocrisia, da mentira, da religiosidade. Guarda-nos de nós mesmos. Guarda-nos dos religiosos. Guarda-nos daqueles que tentam nos aprisionar. Que possamos continuar, Senhor, buscando, porque é uma linha muito tênue, é uma linha muito perigosa. Guarda-nos, Senhor, guarda a tua igreja. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor aí? Glória a Deus.